Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o pastor Vanderlei da Igreja IPAM. Sejam todos muito bem-vindos no terceiro episódio da terceira temporada com o tema gratidão. Agora eu quero convidar todos os irmãos para abrir comigo a palavra do Senhor, que nós vamos ler agora, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4 em diante, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levá-lo os meus 2 filhos para serem servos. E disse-lhe Eliseu: Que hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E disse ele: Vai e pede a ti vasos emprestados aos todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe de parto o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E lhe que trazia os vasos, e ela o enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse-lhe ao seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, o filho lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então ela se fez saber ao homem de Deus e disse: Vai e vende e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive com o resto. Amém? Meus amados irmãos, aqui nessa passagem, nós aprendemos com esta mulher o ato de fé daquela mulher. Porque aquela mulher perdeu o marido, e o marido dela era um servo do Senhor. Ele servia ao profeta Eliseu e ele era fiel ao Senhor. Mas aquela mulher entrou no ato de desespero, porque aquele marido que ela tinha era o sustento da casa. Era ele que pagava as dívidas, era ele que fazia as contas. Então ele era o marido, bom marido para aquela mulher. Porém, aquele marido que era bom veio a falecer. E aquela mulher entrou no ato de desespero, porque sobre ela veio os credores, a qual o marido tinha uma dívida para pagar. E aquela mulher entrou no ato de desespero. Mas aquela mulher, entrando no ato de desespero, ela sabia que existia um homem de Deus que podia ajudar ela. Então, naquele ato de desespero, de perder os seus filhos, porque certamente aqueles filhos seria o futuro daquela mulher, seria o sustento daquela mulher. Então ela foi diante do profeta, o homem de Deus, profeta Eliseu, para pedir-lhe ajuda, para ela poder pagar aquela dívida. Mas chegando ao profeta, o profeta lhe perguntou o que ela tinha em casa. Paramos aqui um pouco, o que aprendemos? É porque o nosso Deus, quando ele quer trabalhar, ele busca aquilo que tem dentro da casa e não fora. Ora bem, sabemos que é dentro de casa que somos abençoados. Deus quis mostrar para mim e para você que quando você está na casa do Senhor, é Ele que tem o comando, é Ele que é o sustento, é Ele que paga e é Ele que dá. Então aquela mulher, naquele ato para nós, ela foi um ato de fé. É uma das primeiras questões que aprendemos, que fala lá em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquela mulher teve esse primeiro ato, que é um dos primeiros critérios que aprendemos nisso aqui. E logo o profeta Eliseu virou para aquela mulher e disse: O que você tem em casa? E ela respondeu: Sua serva
tem apenas, é preciso entender que ela diz sua serva. Ou seja, ela entendeu que está diante do homem de Deus e ela tem a característica da obediência, de reconhecer que aquele homem era um homem que tinha presença de Deus. Por isso ela disse, a tua serva tem apenas uma botija, um bocado de azeite. Mas o profeta disse, vai então diante dos seus vizinhos. Outro ato profético que aprendemos. Aquela mulher era uma boa vizinha. Porque se ela não fosse uma boa vizinha, ela certamente não havia ninguém que lhe emprestaria vasilha. Ou seja, o que é que aprendemos? Aprendemos que nós temos que valorizar aquele que está próximo. Temos que valorizar o nosso vizinho, temos que valorizar o nosso irmão, temos que valorizar aquele que mora ao nosso lado. Aqui aprendemos que Deus opera tanto na nossa vida como na vida dos vizinhos. Então, aquela mulher foi ter com o vizinho, e os vizinhos, cada um, lhe emprestaram uma vasilha. Até naquele momento, certamente os vizinhos achavam que ela estava louca, mas mesmo assim, eles foram fiel de emprestar àquela vizinha, àquela senhora, a vasilha. Então, ela recolheu muitas vasilhas e levou para a sua casa. Mas, porém, ela foi ter com o profeta, sua serva tem as vasilhas. Mas e agora? Ele disse, vai à tua casa, fecha a tua porta para buscar a ti, com seus filhos, a Deus. Aqui aprendemos outro ato, que é o ato da oração e da obediência. Mateus 6 diz, mas tudo o que pedires, e temos que entrar no nosso aposento. Por que no nosso aposento? Porque é a nossa casa, é o lugar secreto, é o lugar que tu falas com Deus. Aqui foi um ato de fé, de obediência, de reentender que aquele homem era o homem segundo o homem de Deus. Então ela fez isso. Ela foi, fechou a tua porta, orou ao Senhor e o Senhor retribuiu aquilo que ela pediu. Como que ela pediu? É porque na oração daquela mulher, Deus encheu as vasilhas de azeite. E disse a palavra do Senhor que ela começou a deitar daquele resto de azeite que ela tinha, cada um nas vasilhas vazia. E à medida do momento que esta mulher entornava os azeites, o óleo nas vasilhas, automaticamente as vasilhas iam enchendo. E as vasilhas iam enchendo de muita qualidade, porque o azeite de Jesus, ele é precioso. O azeite de Jesus é maravilhoso. O azeite de Jesus é puro, porque vem do alto. Então aquela mulher encheu as vasilhas. Mas, porém, ela falou com os seus filhos, todas essas que vocês trouxeram estão cheias. Vocês tragam mais um. E aí o filho teve o ato de dizer para a mãe, mãe, acabaram-se as vasilhas. Acabaram as vasilhas. E então o azeite parou. Aqui aprendemos outra coisa, é porque o nosso Deus, quando ele resolve dar a benção para o servo, a benção é em grande quantidade. Não é em pouca quantidade, é em muita. Porque o ato de fé daquela mulher e da obediência daquela mulher foi o ato que Deus viu, porque ela foi diante o homem de Deus. Ela foi buscar dentro da casa. Foi dentro da casa que ela achou solução. Então aquela mulher era fiel ao Senhor. Ela não foi buscar fora, ela foi buscar dentro. Foi um ato precioso daquela mulher. Terceira coisa que aprendemos é porque o profeta perguntou o que ela tinha em casa. Ele não quis saber da dívida, ele perguntou o que ela tinha. E ela respondeu, um bocado de azeite. Aqui aprendemos que Deus trabalha na casa no secreto, no sigilo de Deus. A quarta coisa que aprendemos nesse texto, o amor de Deus para os seus filhos. O azeite só aumentou, só parou quando a vasilha acabou. É porque o Deus que nós servimos, ele é assim. Ele dá quando ele resolve agir para nós, ele age com maior quantidade, não com pouca quantidade, com muita. Porque o profeta diz, vai e vende. Atenção que ela, quando as vasilhas foram cheias, ela teve um outro ato. O ato de gratidão ao profeta. Ela foi procurar o profeta e dizer para ele, as vasilhas de azeite estão tudo cheias. E agora, o que é que eu vou fazer? E o profeta falou com ela, vai e vende, paga a dívida
e aquela que está cheia põe de parte para você ter o alimento para tu e teus filhos. Aqui prova o outro ato de Jesus, é que Jesus ele é perfeito. O alimento dele é em abundância. Mas quando nós obedecemos a ele e fazemos a vontade dele, ele resolve nos abençoar. Esse foi o ato daquela mulher. E quinta coisa que é para nós encerrarmos, que nós aprendemos, é que Deus pagou a dívida através da obediência dela em obedecer aquilo que o homem de Deus falou. Meus irmãos, aqui nessa passagem, é uma passagem que nós aprendemos que a fé é firme fundamento das coisas que você não vê, mas das coisas que se espera. Essa mulher perdeu o marido, estava iminente de perder o filho, mas ela esperou no Senhor. Porque a quem espera no Senhor é como um monte que não se abala. Ela não abalou diante da dificuldade daqueles credores. Eles até queriam levar os seus filhos, mas ela serve um Deus de reconhecimento, porque ela reconheceu que o marido dela era um servo fiel ao profeta Eliseu. Então, ela procurou ajuda do homem de Deus. Aqui, meus irmãos, nós encerramos no conselho. Devemos procurar ajuda a Deus, porque Deus é o nosso sustento. Deus é o nosso provedor. É Ele é que nos enche. É Ele é que nos dá. Então, que os irmãos meditem nesta palavra e que essa palavra venha tocar no seu coração. E eu quero encerrar dizendo, não perdam a fé. Porque aquela mulher, no meio da circunstância da vida dela, de perder os filhos, ela teve um ato chamado fé. E a fé, ela consegue mudar a história de ti e de você. Eu quero que Deus abençoe a vossa vida. Creia nesta palavra. Certamente que o Senhor tem muitas bênçãos para vos dar. Que Deus em Cristo os abençoe. E agora eu vou orar para os meus irmãos. Para que os irmãos creiam nesta palavra. Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor para nós encerrarmos. Deus e Pai, nós oramos ao Senhor nesta hora. Pedimos, ó Pai, para que esta palavra toque na vida dos nossos irmãos, naqueles que nos ouvem e que aceitam esse gesto de gratidão de Deus, assim como essa mulher. Para que o azeite da botija não se acaba, para que a palavra do Senhor seja o sustento para os meus irmãos, e que meus irmãos sejam abençoados naquilo que colocar diante do Senhor. Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo episódio. Se você gostou da nossa terceira temporada, aguarde, porque está chegando a nossa quarta temporada com o tema caráter. Deus te abençoe.